Eu nasci gaúcho, na beira do rio. Sou raiz da terra, tempada no frio. Fui Bento Gonçalves que, de alma guapa, um dia incendiou esta terra farrapa. Davi Canabarro ainda vive em mim. Renasço das cinzas, se escuta um clarim. Com Gomes Jardim, Souza, Neto e Portinho, andei por 10 anos peleando sozinho. Fabriquei lanchões na algum arrabalde. E nas ondas do mar, eu já fui Garibaldi. Fui mulher gaúcha, de alma bendita, enfrentei 1000 rigores, me chamaram de Anitta. Fui lanceiro negro, chefe Guarani, gaúcho campeiro, sou Piratini. Trago nas retinas luz de pôr de sóis, sou neto dos deuses, sou filho de heróis. Pra quem pensa que morri, igual Jesus numa coxilha, ressuscito todos os anos na semana farroupilha e desfilo bem a cavalo com estas glórias que relembro e hasteio um hino de pátria a cada 20 de setembro. Convido você a cavalgar com a gente em busca das origens do Rio Grande do Sul e dos povos que construíram essas querências. Uma verdadeira jornada remontando os fragmentos da história que moldaram a figura desse ser mitológico, o gaúcho. E para começo de prosa, vamos voltar para onde tudo começou. Muito antes do descobrimento desses pagos, vamos conhecer os povos originários da nossa terra. No princípio, quando as coxilhas ainda nem tinham nome e o minuano soprava sem dono, 3 povos antigos desenhavam seus caminhos na terra que viria a se chamar Rio Grande do Sul. Eram os Guaranis, os Gês e os Pampeanos, donos do campo, da mata e do céu. No que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, quando, bem antes do processo de colonização europeia, nós tínhamos 3 grandes grupos. O grupo G, que é o mais antigo da história do Rio Grande do Sul, que já vivia aqui há 12 mil anos atrás, e hoje o descendente do grupo G é o Caigangue. Depois ele habitava a região do que hoje nós chamamos de Serras Gaúchas e um pedacinho do que hoje é o Planalto do Rio Grande do Sul. O grupo G vivia em casas subterrâneas e uma aldeia normalmente era formada de 5 a 6 casas. Ele era nômade, né, e não praticava agricultura, vivia da caça, da pesca, da coleta. Depois nós tínhamos o segundo grupo mais antigo, o grupo dos Pampeano, que o próprio nome já indica a sua localização. Eles habitavam o Pampa Gaúcho e o Pampa Uruguaio. E esses grupos eles ainda tinham subdivisões. Por exemplo, do grupo Pampeano tinha o Charrua, o Guinoa, o Minuano. E o grupo Pampeano era totalmente nômade. Eles não tinham nem casas, eles tinham tolderias, que eram estacas com couro de animais em cima. E nós temos várias heranças do Pampeano, desde o hábito de andar a cavalo, né,
que o charrua, que é um subgrupo do pampeano, foi o melhor cavaleiro da história do Rio Grande do Sul. Inclusive, durante as guerras, que tanto eles lutavam para Portugal ou para a Espanha, eles montavam no cavalo deitados na lateral, se firmando com uma mão e com uma perna, e na outra mão usavam a lança, né? Então eles eram excelentes cavaleiros. Também nós herdamos do pampeano o uso do laço, né? O uso da vincha, que é aquela faixa que os gaúchos usam, especialmente gaúchos, rapazes dos CTGs, quando dançam para que o cabelo não venha nos olhos, mas o pampeano usava justamente em função das lutas, para que o cabelo não atrapalhasse durante as lutas. Também o pampeano usava um tipo de xiripá, que depois foi totalmente modernizado, estilizado, né? E ainda, além disso, também um modelo de poncho, mas que depois do Guarani aprimorou, que é o que nós chamamos de pala, de lã crua, de lã natural, que hoje no Rio Grande do Sul, quem ainda usa esse tipo de pala é o gaúcho do Pampa. Então o pampeano há 6.000 anos atrás já vivia no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul. E depois nós tínhamos o terceiro grupo, que é o grupo Guarani. E também tinha vários subgrupos, né? Do grupo Guarani, nós temos uma série de heranças. O Guarani foi o primeiro agricultor da história do Rio Grande do Sul. Ele já cultivava milho, mandioca, abóbora, batata doce, amendoim, o fumo, porongo, né? E depois ele já fazia a farinha de mandioca e também a paçoca de amendoim, mas não com leite condensado, que nem a gente faz hoje, era com mel, né? Também nós herdamos do Guarani, além desses hábitos alimentares, o hábito do banho diário, não foi com o europeu. O Guarani tomava seu banho todos os dias por uma questão de purificação da alma e também por uma questão de higiene. Hoje, infelizmente, ele perdeu o hábito do banho diário. Também nós temos comprovado cientificamente que 20% do nosso vocabulário tem origem no vocabulário Guarani, especialmente uma palavra que nós gaúchos usamos muito, que é o tchê. Só que o Guarani fala che, bem baixinho e meio anasalado, e nós já falamos tchê. O tchê quer dizer meu. Também, então, além do tchê, a palavra guri, gambá, nomes de rios, de cidades, de pessoas. Isso está comprovado por um grupo de pesquisadores da Unicamp, né, professor Dr. Vilmar de Ângeles, então 20%. E a gente fala e nem se dá conta. Os Guarani já estavam aqui há mais de 2.000 anos atrás. Tinham os seus costumes, o seu modo de ser. Chegam os jesuítas, que eles chamavam de os novos caraís, que eles usavam roupas pretas, então seriam os novos caciques, né? E esses novos caraís começam a impor uma nova forma de vida. Por exemplo, o Guarani andava nu. Para ele isso era normal, era natural. No imaginário do jesuíta, era pecado mortal. Os caciques Guarani eram poligâmicos. Eles chegavam a ter até 40 mulheres. Para eles, para os caciques, isso era poder. Para o jesuíta, era pecado mortal. Então, muitas vezes, os jesuítas chegavam e proibiam, se o cacique tinha 10, ou tinha 20, ou tinha 30, ele deveria ficar com a mais velha e liberar todas as outras. Nem sempre era negócio, né? Então, isso também causou uma resistência em relação ao processo de colonização europeia. Também o Guarani praticava a antropofagia, que antropofagia e canibalismo têm diferença. Indígenas canibais comiam carne humana para saciar a sua fome. Indígenas antropófagos só comiam carne humana em rituais e não era de qualquer um. Era de um guerreiro valente, corajoso, porque eles acreditavam que se eles comessem a carne de um guerreiro, eles iriam incorporar esse espírito guerreiro.
Para eles era normal, para os jesuítas era pecado mortal. E hoje, de todos esses subgrupos, nós temos no Rio Grande do Sul o Imbiá Guarani, né? Que são menos de 2.000 descendentes em reservas e em acampamentos, como nós chamamos. Já do grupo G, que é o Caigangue, nós temos em torno de 20.000 descendentes que vivem também em reservas e em acampamentos. Do grupo pampeano, nós não temos mais nenhum descendente no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul. Os últimos registros desses indígenas no Rio Grande do Sul foi na Revolução de 1923, que foi uma continuação da Revolução Federalista de 1893. Depois disso, nós não tivemos mais registros. Vieram as missões, terras guaranis batizadas com nome de santo, e entre reza, lavoura e guerra, os povos originários resistiram como sabiam, com arco, com canto e com coragem. O Tratado de Tordesilhas tentou dividir o mundo, mas aqui, nessas coxilhas, a terra não se dobra fácil. E foi-se costurando uma história de pele morena, faca na cinta e olhar indomável. Como é que é o teu nome? Eu sou Goiás Sabiá. Sabiá? Ela tem o nome em Caigangue, nós chamamos ela de Guanué. Daí o significado dessa palavra é Sabiá. Eu gosto de cantar. Foi assim, igual meu pai. Onde que existe os índios ainda tem as matas. Os brancos que chegaram já destruindo. A abelha e a caça já estão se terminando. Os peixes já estão morrendo nos rios poluídos. Somos índios e somos todos dessas matas. Nós queremos coisas naturais para ver nossos filhos aprender. O projeto Raízes e Ritmos Caigangue é um projeto que está inserido dentro da comunidade Fangdor, uma comunidade caigangue que vive aqui dentro de Passo Fundo. Viemos desenvolvendo trabalhos relativos à cultura indígena e à música, à arte em geral, né? Nós temos hoje a possibilidade, dentro desse projeto, de uma criação de uma banda dentro da comunidade que represente a comunidade, onde, além de a gente criar seres humanos melhores com o poder transformador da arte, a gente poder oferecer também oportunidade de esses indígenas se inserirem na nossa sociedade como artistas, como musicistas, né? E como profissionais da arte que podem ser, né? Então esse projeto vem para juntar grandes talentos que a comunidade tem, que ainda não tiveram grandes oportunidades de mostrar esse talento. O projeto, então, ele tem aulas de bateria, de violão, contrabaixo, guitarra, canto, teclado. Então é uma junção de vários talentos da comunidade. E a arte, eu acho que a música é transformadora.
quando chegou os portugueses no meio do povo indígena, houve realmente essa desmatação. Quando desmataram e ainda eles vieram para castigar os povos originários. E vendo tudo isso que eles formaram essa música. Os antepassados, eles passaram por tudo isso. Então, ficou essa marca para nós e transformaram isso em cantos. E que, claro, com certeza, isso aí vai ficar para a vida toda, né? Porque eles vão passar para os outros e os outros vão dar continuação. Para mim tá sendo uma experiência muito incrível, né? Chegar num ponto que a gente nunca pensou em ter chegado até aqui, né? E espero progredir mais, né? Crescer com a música, com meus irmãos aqui. E essa letra dessa música que fizemos ali faz muito sentido, né? Porque é a realidade, né, que acontece no meio de hoje em dia, né? No meio dos índios, dos povos originários. Pelo fato de nós sermos indígenas, nunca devemos se esconder e muito menos se desaparecer. Além de existir a população indígena, nós temos uma cultura, então essa cultura ela deve ser preservada. É hoje que nós estamos fazendo isso com os guris. São meus filhos, a gente tem falado muito em relação à preservação da nossa cultura, para que lá no futuro, que eu não estar mais aqui, mas eles estão com os filhos deles, com os netos deles, que eles façam que continue essa cultura. Então são coisas que, como indígenas, nós nunca devemos perder aquilo que nós temos. Nós fomos discriminados tanto e fomos até mesmo consumidos, mas ainda existimos, porque existem raízes das culturas indígenas e essas raízes ela continua brotando, que muitas vezes nós cortamos a árvore, mas esquecem de cortar a raiz, que quando não corta a raiz ela continua sempre brotando, e é isso que vem acontecendo, sabe? Alguém pensou em matar e na verdade deixou os troncos, e os troncos continuaram brotando, e é essa a brotação que hoje nós podemos ver que ela vai progredir. Muito feliz por estar fazendo parte desses projetos e espero que mais para frente nós evolui para mostrar para outros pessoais que estão na luta pelo nosso direito. Vamos fazer barulho. Tá bom? E era isso. Hoje os povos originários lutam para manter viva sua cultura. Além disso, muitos buscam um lugar no mundo para viver em sociedade. Essa querência foi moldada no lombo do tempo. Quem não sabe de onde veio se perde no caminho. Por isso, antes de contar o que somos, precisamos te contar o que fomos nessa terra forjada por peleias.